A paz de Jesus permaneça em nossos corações. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma oportunidade de reflexão oferecida pela Diretoria de Divulgação Doutrinária do Centro Espírita Cristo Redentor. Agradeço pela oportunidade que me foi concedida de refletir o tema preocupação, retirado do livro As Dores da Alma, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Pesquisando o dicionário para saber o significado da palavra preocupação, encontrei no Google prevenção, opinião antecipada ou ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. A segunda opção achei mais adequada, porque a preocupação pode ser uma ideia fixa e antecipada, produzindo um sofrimento moral. Encontrei ainda outros significados no dicionário online, informando que a palavra preocupação deriva do latim preoccupationis, ocupação prévia, inquietação, desassossego, pressentimento triste, etc. Vamos então, amigos, entender melhor o significado desta palavra, preocupação, tão presente em nossa existência atual. Podemos afirmar que a ocupação antecipada nos deixa inseguros, tristes, com ideias fixas, a ponto de não prestarmos atenção a nada mais, causando-nos desassossego e sofrimentos morais. Vamos analisar a mensagem do Espírito Hamed. Ele diz que os preocupados vivem entorpecidos no hoje, por quererem controlar com seus pensamentos e sua imaginação os frutos do amanhã. Esta afirmativa nos leva a perceber como estamos vivendo atualmente. Com medo do contágio da Covid-19, nossos pensamentos voltados para prevenirmos a contaminação. As mídias informando os fatos de forma a esclarecer e demonstrar o avanço da doença, algumas vezes com conotações políticas e críticas que poderiam ser evitadas, ampliando o medo e as preocupações da população desinformada. Observamos o exagero de alguns meios de comunicação que, em vez de conscientizar, passam a mensagem equivocada, criando ideias desencontradas e levando as mentes preocupadas a desacreditarem até da ciência. A preocupação exagerada está nos levando aos desequilíbrios emocionais, a desistirmos da vida pela porta do suicídio, a não termos esperança, a problemas de relacionamentos familiares. A depressão está se instalando de forma avassaladora, destruindo a paz, deixando que a tristeza abale as nossas estruturas fragilizadas. Por que tudo isso está acontecendo, meus irmãos? Pela falta de fé em Deus, que é misericordioso e não vai abandonar seus filhos, que somos todos nós.
Vamos continuar refletindo essa mensagem, onde o Espírito Hamed nos informa que as tarefas evolutivas executadas por nós na Terra fazem parte de um processo dinâmico que levará nossas almas ainda por inúmeras encarnações. Diante dessa afirmativa, podemos entender que não adiantará preocuparmos-nos com os acontecimentos, porque o processo dinâmico, elaborado para cada um de nós pelas leis divinas, não terminará agora. Durante inúmeras reencarnações, poderemos vivenciá-lo. Assim sendo, devemos aproveitar bem nosso tempo para conquistarmos as virtudes necessárias à nossa evolução espiritual. Prosseguindo, na mensagem encontramos a informação de que a vida não tem outro objetivo senão o de doação, de proteção e de recursos para que possamos atingir uma estabilidade íntima que nos assegure a clareza e a serenidade mental, elementos imprescindíveis que nos facilitarão o progresso espiritual. Muito clara esta colocação do Espírito Hamed, chamando nossa atenção do que devemos fazer para atingirmos a estabilidade íntima, entendendo assim o objetivo da vida na Terra. Continuando ainda, ele esclarece que nosso amadurecimento interior é dificultado por acreditarmos que nossa felicidade ou infelicidade venham de coisas externas, do acaso ou das mãos de outras pessoas. A criatura que atingiu a lucidez espiritual já adquiriu a capacidade de compreender a eficiência com que a natureza age em todos nós. Ela se conduz no cotidiano pacificada e serena, pois percebeu que está constantemente ganhando recursos da vida excelsa, mesmo quando atravessa o que consideramos transtornos existenciais. Ao mesmo tempo, aprendeu que, por mais que se preocupe, a reunião de todas essas preocupações não poderá mudar coisa alguma em sua vida. Como podemos perceber, tudo que é colocado por esse irmão Hamed é verdadeiro. Trazendo para a nossa existência atual os acontecimentos considerados catastróficos, terríveis, que estão modificando nossos conceitos de vida, por mais que nos preocupemos, não poderão ser alterados ou reduzidos se não houver a transformação moral da humanidade. Antes de reencarnar, nós escolhemos as provas necessárias à nossa evolução espiritual. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 264, de acordo com a natureza de nossas faltas, estas podem nos levar à expiação para progredirmos mais depressa. Hamed nos informa que a providência divina, agindo em nós, faz com que saibamos exatamente o que precisamos escolher para nosso aprimoramento interior. Para que a consciência da criatura tenha uma boa absorção
ou uma sensível abertura para o aprendizado, é preciso que adquira senso e raciocínio, noção e atributos, todos extraídos das suas provas e expiações, ou seja, das diversas experiências vivenciais. Alguns impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com os vícios. Diante dessas colocações, perguntamos: por que então a nossa desmedida preocupação com o destino dos outros? Por que tentamos forçar as coisas para que aconteçam? Reflitamos, amigos, o que diz o Espírito Hamed. As almas estão vivenciando o útil e o necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades naturais e divinas. Podemos orientar, amar, apoiar, ajudar, mas jamais achar que sabemos melhor como as coisas devem ser e como as criaturas devem se comportar. É importante não confundirmos preocupação com prudência ou cautela. A previdência e o planejamento para que possamos atingir um futuro promissor são desejos naturais dos homens de bom senso. Na realidade, preocupação quer dizer aflição e imobilização do presente por causa de um suposto fato que poderá acontecer, ou ainda uma suspeita de que uma decisão poderá causar ruína ou perda. Hamed chama atenção para a preocupação excessiva com fatos em geral e com o bem-estar das pessoas, que está alicerçada, em muitas ocasiões, em um mecanismo psicológico chamado autodistração. Os preocupados têm dificuldade de concentração no momento presente e, por isso, fazem com que a consciência se desvie do foco da experiência para a periferia, isto é, vivem entorpecidos no hoje, por querer controlar com seus pensamentos e com sua imaginação os fatos do amanhã. Esse desvio de atenção é uma busca deliberada de distração do indivíduo. É uma forma de impedir a si próprio de ver o que precisa perceber em seu mundo interior. Quando dizemos que nos preocupamos com os outros, quase sempre estamos nos abstraindo das atitudes que não temos coragem de tomar, das responsabilidades que não queremos assumir, das carências afetivas que negamos a nós mesmos, dos atos incoerentes que praticamos e não admitimos, dos bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos. Deslocamos todos os nossos esforços, atenção e potencialidades para socorrer, proteger, salvar, convencer e aconselhar nossos companheiros de viagem,
olvidando muitas vezes, propositadamente ou não, nossa primeira e mais importante tarefa na Terra, a nossa transformação interior. É incontestável que a preocupação jamais nos preservará das angústias do amanhã, apenas colocará obstáculos às nossas realizações do presente. Não devemos nem podemos forçar mudanças de atitudes nas outras pessoas. Em realidade, só podemos modificar a nós mesmos. Nosso livre-arbítrio nos confere possibilidades de uso particular com o fim específico de retificarmos-nos. Porém, não nos dá o direito de querer modificar os outros. Acreditamos que temos o poder de exigir que os outros pensem como nós e que podemos interferir nas manifestações dos adultos que nos cercam. Por mais queridos que nos sejam, não nos é lícito dissuadi-los de suas decisões e posturas de vida. Cada um se expressa perante a existência como pode. Assim, suas criações, desejos, metas e objetivos são coerentes com seu grau evolutivo. Qualquer tipo de coação em um modo de ser é profundo desrespeito. Confiemos na paternidade universal que rege a todos, visto que preocupação, em síntese, é desconfiança nas leis da vida. Não nos compete determinar ou dirigir as decisões alheias, nem mesmo temos o direito de convencer ninguém ou censurar as opções de vida de quem quer que seja. Por que condenar os atos e as atitudes de alguém que o próprio Criador do universo deixou livre para decidir? Por que sofrer ou preocupar-se com isso? Vivemos um momento de transição do planeta Terra para a regeneração da humanidade, programada por Deus. Refletindo as narrativas do espírito Hamed, meus irmãos, observamos que continuamos agindo da mesma forma que antes dos ensinamentos de Jesus. Apesar de muitos de nós afirmarmos que temos fé em Deus, ainda não cumprimos as leis divinas inscritas em nossa consciência, como seres espirituais em evolução. O que temos feito para seguir as orientações de Jesus? Estamos vivendo uma pandemia da Covid-19 há mais de um ano. Os acontecimentos se avolumam a cada dia. Mortes coletivas, falta de estrutura do sistema de saúde do nosso país para enfrentar as necessidades da população, desemprego, problemas mentais acelerados pelo momento da pandemia, dificuldades diversas de relacionamento familiar, isolamento social, fome, sofrimentos, dores e outros problemas provocados pelo egoísmo e pela falta de amor ao próximo, por alguns seres que poderiam fazer o melhor para toda a sociedade.
A preocupação existe sim, com a nossa saúde, com a nossa sobrevivência material, com o dia de amanhã, etc. Diante dessas dificuldades que se apresentam para nós e não sabemos como solucioná-las, por falta de conhecimento espiritual e de fé em Deus. Porém, quando entendermos o objetivo da vida na Terra, que é a nossa transformação moral, segundo as orientações e exemplos de Jesus Cristo, o nosso Mestre do amor, que Deus enviou para mostrar-nos o caminho da verdade e da vida verdadeira, procuraremos fazer então um esforço maior para conquistarmos os valores necessários à nossa evolução espiritual. Dessa forma, meus irmãos, a preocupação com as coisas materiais vai se extinguindo para dar lugar ao homem novo, fortalecido na fé em Deus e praticando todos os meios colocados à sua disposição para vencer o homem velho, com Jesus como modelo e guia. O Evangelho de Jesus nos ensina no capítulo 25, intitulado Buscai e Achareis, nos itens 6, 7 e 8, a mensagem Observai os pássaros do céu, narrada por Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21 e 25 a 34. Diz assim, entre outras coisas importantíssimas que lá estão contidas. Procurai, pois, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Estas palavras sábias de Jesus, tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e de todo progresso. Deus criou o homem sem roupa, sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não devemos ver nessas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela sua confiança, mas quer que trabalhem ao seu lado. Como funciona então a providência? Se ela não vem sempre em nossa ajuda por um socorro material, inspira as ideias com as quais nós achamos os meios de nos livrarmos da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e as provê, segundo o necessário. O Evangelho afirma que a terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, quando então a fraternidade reinar entre os diversos povos. Por isso Jesus disse, para não ajuntarmos tesouros na terra, que são perecíveis, mas formar tesouros no céu. O céu aqui significando a pátria espiritual, porque estes serão eternos. Não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade, se elas não estão no coração.
o egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do Espiritismo. Diante de tudo que refletimos sobre preocupação, constatamos que precisamos colocar em prática os ensinos e exemplos de Jesus para vencermos os desafios desta reencarnação, aprendendo a viver cada dia como se fosse o último na Terra, praticando as leis divinas para retornarmos melhores e mais conscientes da imortalidade. Agindo assim, a preocupação não mais ocorrerá, porque a certeza da vida futura fortalecerá em todos nós a fé em Deus e conseguiremos vencer o homem velho. Convido então a todos vocês, meus irmãos, para fazerem um esforço e começar a pensar de forma diferente, promovendo a mudança de vida necessária para a evolução espiritual de cada um. Vivam o hoje, façam o bem hoje, amem a Deus, a si mesmo e a todos os seres a partir de hoje. Não deixem para amanhã o bem que possam realizar, porque pode não haver tempo para isso. Aproveitemos o hoje, o agora, para participarmos da regeneração do planeta Terra. Que Deus ilumine as nossas mentes e envolva a todos os que estão em sofrimento com seu amor e misericórdia. Paz e esperança para todos nós. Que assim seja.